Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Fazer uma leitura aqui em Romanos 6, versículo 12, tema a santificação. E diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aqui o que está querendo dizer é que o pecado não venha dominar o homem. A natureza pecaminosa pode voltar a dominar o coração e a vida do crente se o crente não mantiver seu olhar constante em Cristo e na cruz. O corpo mortal é neutro, o que significa que pode ser usado para justiça ou para injustiça. As concupiscências ímpias são feitas pelo corpo mortal, se a fé não for mantida na cruz. 1 Coríntios 1, do 17 ao 18. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, o seu corpo mortal, ao pecado, como um instrumento de iniquidade, a natureza pecaminosa. Antes apresentai-vos a Deus. Devemos nos apresentar a Cristo e à cruz. Apenas isso garante a vitória sobre a natureza pecaminosa. Como vimos dentre os mortos, fomos ressuscitados com Cristo em novidade de vida, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Isso só pode ser feito pela virtude da cruz e da nossa fé nessa obra concluída, e pela fé em permanecer diariamente nessa obra concluída. Lucas 9, 23 ao 24. Muitos irmãos mutilam o corpo. Ainda existem pessoas que pegam um chicote e ficam se chicoteando nas costas, achando que aquilo está sendo uma penitência pelos seus pecados. Outros caminham quilômetros e quilômetros, andam de joelhos, buscando naquilo que não é de Deus uma vitória. Só que não podemos nos esquecer que Satanás também faz milagres e prodígios, e o preço é alto. O preço dele é a sua alma. Mas a cruz não pede nada de sacrifício a não ser amor por Deus. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Vendo que a obra de Jesus Cristo concluída na cruz do Calvário, a sua ressurreição, a sua vinda que vai vir arrebatar o seu povo, acordar aqueles que estão dormindo em primeiro lugar, que vamos morar no reino dos céus. Não precisamos ficar fazendo nenhuma marca, nenhum esforço no nosso corpo, somente adorá-lo em espírito e em verdade. E continuando aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós, a natureza pecaminosa não terá domínio sobre nós, e se nós, como crentes, seguirmos exercendo a fé na cruz de Cristo. De outro modo, a natureza pecaminosa seguramente terá domínio sobre o crente. Pois não estáis debaixo da lei. Quer dizer que se tentarmos viver esta vida por qualquer tipo de lei, não importa quanto ela seja boa por si mesma, acabaremos com a natureza pecaminosa tendo domínio sobre nós. Mas debaixo da graça, a graça de Deus flui para o crente de modo interminável, só quando o crente exercita a fé em Cristo e no que ele fez na cruz. A graça é simplesmente a bondade de Deus exercida pelo Espírito Santo e por meio dele e dadas aos santos indignos dela. Veja bem, irmãos, nós sabemos, tem muitas igrejas, muitos líderes espirituais que diz e prega que vive pela graça, que vivemos pela graça, pela cruz, pela morte de Jesus. Mas coloca leis e doutrinas para que os irmãos sigam, dogmas. Exige que senão os irmãos vão queimar no inferno. Irmãos, afastai-vos da aparência do mal. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui em Romanos. Olha o que Tiago 2,10 diz, que aquele que tropeçar em somente uma lei é transgressor de toda ela. E se é transgressor quer dizer que não está vivendo pela graça, mas pela lei, e vai caminhar, sabe aonde? Lá no fogo eterno. Irmãos, dê lugar à palavra do Senhor, não à palavra do homem. Não tem como errar na palavra do Senhor. Continuando. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o que acontece aqui, irmãos? Se nós estamos debaixo da graça,
Então, se não obedecemos mais a lei, vamos fazer o quê? Vamos pecar? Será que é isso? Muitos falam que eu prego libertinagem. Será que é libertinagem que Paulo também está dizendo aqui? Ou é a mente do povo que quer viver pela graça andando no pecado? Vamos ver aqui o que diz a explicação. Se pensarmos assim, então entendemos a graça de modo completamente errado. A graça de Deus nos dá a liberdade para viver uma vida santa, que teremos pela fé em Cristo e na cruz, e não licença para pecar como alguns pensam. De modo nenhum é a resposta. Então pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Todo crente verdadeiro odeia o pecado, por isso a ideia de viver debaixo do seu domínio é detestável, para dizer o mínimo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O crente ou é escravo de Cristo, já que isso é o que a palavra servo significa, ou é um escravo do pecado, o que ele será se não mantiver sua fé em Cristo e na cruz. Mais uma vez, permite-nos declarar o fato de que se o crente tenta viver para Deus por alguns métodos que não seja a fé na obra concluída de Cristo, ele não conseguirá, independente do quanto se esforce. O crente é exigido que obedeça a palavra do Senhor. Ele não consegue fazer isso por sua própria força, mas apenas pelo entendimento de que recebe todas as coisas pelo que Cristo fez na cruz e pela sua fé contínua e diária. Nessa obra concluída, então, o Espírito Santo, que é o único que pode nos tornar o que devemos ser, pode fazer sua obra na nossa vida. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Escravos da natureza pecaminosa, o que fomos antes de sermos salvos, Jesus Cristo e Ele crucificado, o entendimento de que todas as coisas vêm de Deus para que o crente, por meio da cruz, o Senhor deu esta forma de doutrina a Paulo e ele a transmitiu para nós nas suas epístolas. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ser liberto da natureza pecaminosa, esta não tem mais poder sobre o crente, mas isso apenas quando permanecemos com o olhar fixo na cruz. Embora você fosse antes um escravo da natureza pecaminosa, agora é um escravo da justiça. Se a fé se mantiver na cruz, o crente é constantemente atraído para a justiça. Falo em termos humanos, pela fraqueza da vossa carne. Termos humanos diz respeito à queda, que tornou a carne fraca. Isso fala das nossas próprias forças e capacidade. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, o que o crente fará se o objeto da fé for algo que não a cruz, e a maldade para a maldade. Sem a fé constante na cruz, a situação do crente quanto ao pecado irá de mal a pior. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que, como já várias vezes afirmado, só pode ser feito pela fé constante na cruz, entendendo que é pela cruz e por meio dela que recebemos todas as coisas e que o Espírito Santo, que é o único que pode desenvolver justiça e santidade em nossa vida, opera exclusivamente por meio da cruz. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Fala de nossa vida antes da conversão a Cristo. Que fruto, pois, tinheis daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Isso quer dizer que absolutamente nada de qualquer valor pode resultar a experiência pecadora. É impossível que haja algum resultado bom, porque o fim delas é a morte. Se o crente se recusa a olhar para a cruz,
mas conta com outra coisa para a sua santificação, o resultado será o domínio da natureza pecaminosa. E isso trará morte espiritual. A cruz é a única solução para o pecado. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. Desde a conversão a Cristo, libertos da natureza pecaminosa, agora são escravos de Deus. Mas esse jugo é um jugo suave. Mateus 11, 28, 30 fala. Que o Espírito Santo efetuará desde que a cruz seja sempre objeto da nossa fé. Assim o crente pode escolher entre a morte, que é um resultado final de confiar em algo que não seja Cristo e a cruz, ou a vida eterna, que é o resultado em confiar em Cristo e na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala da morte espiritual, que é a separação de Deus. Como já dito, tudo isso, sem exceção, vem a nós por meio do que Cristo fez na cruz, o que exige que a cruz sempre seja o objeto da nossa fé, dando assim ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar na nossa vida e produzir seu fruto. Irmãos, busque sempre em Jesus Cristo junto da obra da cruz. Não busque o Jesus Cristo do milagre. Quando você buscar o Jesus Cristo morto, crucificado lá, morto, ressuscitado ao terceiro dia, que voltará para buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai te conceder sabedoria e discernimento para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí os milagres vão vir na sua vida. E aí as bênçãos vão correr atrás de você e você não vai ficar mendigando oração para um e para outro. Porque nós temos ligação direta com Deus. Devemos pedir oração para um e para outro? Sim, vai ter situações em nossas vidas que a palavra do Senhor diz que não devemos orar com poucas palavras, somente como Jesus nos ensina, mas temos que nos entregar por completo ao Senhor e isso às vezes vai levar ali tempo, confessando os nossos pecados para que Ele possa nos abençoar. Nós devemos também procurar aos santos das igrejas para que intercedam por nós, mas no mundo de hoje é tão difícil encontrar pessoas que vão interceder verdadeiramente e vão colocar-se em oração, de joelho, fazendo campanha, jejuando, clamando ao Senhor pela vitória do irmão. Mas nós, quando sabermos que podemos ter todas essas coisas direto com o Pai, através da obra da cruz, com a intercessão do Espírito Santo, veremos as bênçãos do Senhor bater em nossa porta. Que Deus abençoe a todos, dando a vitória e sabedoria através da palavra do Senhor. Um forte abraço, até o próximo vídeo.